Estamos de volta com o programa Questão de Direito, estamos chegando ao nosso terceiro e último bloco. Eu tenho certeza que esse assunto ele vai deixar saudade e nós estaremos aqui com certeza em outros momentos falando também sobre direito do trabalho. Inclusive, quando a gente está finalizando o segundo bloco, nós trabalhamos aqui essa questão da imparcialidade, essa questão social que permeia todo o contexto da legislação trabalhista. E eu queria abrir esse terceiro bloco fazendo uma pergunta para o doutor Lenício. Doutor Lenício, fazendo agora uma analogia entre o processo do trabalho e, de fato, o processo civil, quais são os institutos jurídicos ou os procedimentos do processo civil que a gente mais utiliza, ou que a gente mais pode utilizar no processo do trabalho? Na realidade, de acordo com o artigo 769 da CLT e o artigo 15 do CPC, nas hipóteses em que há supletividade, subsidiariedade, compatibilidade com a processualística trabalhista, pode ser aplicável o novo CPC. Eu posso destacar aqui a questão da desconsideração da personalidade jurídica, que é uma praxe na Justiça do Trabalho, na fase executiva, quando identificada que a empresa não tem bens, ocultação patrimonial, confusão patrimonial, etc. A gente, no despacho, né, que na realidade tem a natureza de decisão, a gente já determinava a desconsideração, a inclusão dos sócios no polo passivo e já a citação dele para pagar no prazo de 48 horas. Com o novo CPC, a desconsideração da personalidade jurídica é uma espécie de intervenção de terceiros. Ela pode ser levantada pelo interessado na fase de conhecimento ou na fase executiva. E aí cria-se um incidente. O interessado ele instaura esse incidente, o juiz recebe isso, manda intimar os sócios, né, da desconsideração da personalidade jurídica, tem uma instrução probatória e decide se é o caso ou não de desconsiderá-la. E na Justiça do Trabalho tem aplicabilidade agora de acordo com os princípios do processo de trabalho, que primam pela efetividade, pela simplicidade, pela instrumentalidade. O que eu acho que é cabível adotar no caso da desconsideração da personalidade jurídica, o juiz com base no artigo 878 da CLT, ele pode instaurar de ofício essa desconsideração, esse incidente de desconsideração, e já intimar os sócios e decidir se é o caso ou não. O juiz pode fazer essa instauração de ofício. Um outro ponto também que tem a previsão agora no novo CPC, num capítulo específico, inclusive, eu achei interessante, porque antes no CPC de 1973 as normas eram esparsas, é a questão da tutela provisória. Até com a nova nomenclatura. A tutela provisória, ela é o gênero na qual são espécies a tutela de urgência e a tutela de evidência. A tutela de urgência tem a questão da tutela antecipada e a tutela cautelar. E a tutela de evidência, o principal ponto que se deve observar na tutela de evidência é a questão da plausibilidade do direito vindicado, a evidência do direito. Que é naquelas hipóteses lá que o novo CPC numera, sendo que uma é quando a notório abuso de direito de defesa, por exemplo. E a tutela de evidência, a questão da tutela antecipada e a tutela cautelar, ela é mais voltada para a questão do perigo da demora, do perigo de ineficácia do provimento final. E aqui esse capítulo, com certeza, tem aplicação no processo do trabalho por manifesta compatibilidade e inclusive a questão da efetividade, né? O que você concede uma tutela, preenchidos os requisitos, você está satisfazendo aquele direito material. A tutela antecipada, no caso, ou a tutela cautelar, você está resguardando um direito que também possibilita a questão da efetividade. Outro ponto também que inclusive tem previsão na instrução normativa, número 39 de 2016 do TST, é a questão dos prazos, né? Que não se aplica ao processo de trabalho os prazos contados em dias úteis. Por quê? Porque a CLT tem previsão específica falando que os prazos têm que ser contados de forma corrida, né? E isso também vai ao encontro do princípio da celeridade, corolário da duração razoável do processo, artigo 5º e 78 da Constituição Federal. Pois bem. Então, diante dessa discussão, a gente acaba percebendo que o Código de Processo Civil, principalmente nessa questão interessante que o doutor Lenício trouxe, professor Anacan, que são os prazos,
mantém-se os prazos contados em dias corridos pelo princípio da celeridade. Então, veja bem, eu estou beneficiando um princípio do direito do trabalho, não é isso, do processo do trabalho, em detrimento do novo CPC. Se eu aplico subsidiariamente e o novo CPC ele confronta com um princípio do direito do trabalho, eu não preciso considerar? Sim. Aqui tem, em relação ao prazo, a gente tem que colocar duas coisas, né? Como o doutor Lenício também já lembrou, a subsidiariedade, né, o 769 da CLT, que, aliás, a CLT tem duas previsões de subsidiariedade, tem no 769 e tem no 889, né, se eu não estiver enganado, em relação à fase de conhecimento e à fase de execução. Né? Na fase de conhecimento, a gente aplica de forma subsidiária a regra processual civil, o 889 fala que na fase de execução, o procedimento da execução fiscal, a lei de execução fiscal. Né? Mas a nossa legislação processual, ela fala o seguinte, ela fala que aplica-se de forma subsidiária a legislação processual civil e desde que não venha contrariar princípios próprios do nosso direito. Né? No caso do prazo, além de contrariar o princípio próprio, que é o da celeridade, nós temos procedimento previsto. Então, nós não podemos aplicar de forma subsidiária, porque nós temos uma legislação autônoma. Né? É isso que tem que deixar claro. O novo Código de Processo Civil, o reflexo dele vai ser em relação ao quê? A complementação, ao que for subsidiário. Por quê? Porque nós temos regra processual autônoma. E a nossa regra processual autônoma é que deve prevalecer. Então, por que o nosso prazo continuou contando como eles falam, como se contava antigamente, né? Porque, na verdade, nós temos previsão própria na nossa legislação em relação à contagem de prazo. Então, se nós temos previsão própria e nós temos autonomia legislativa, autonomia do processo do trabalho, vai valer a nossa regra e não vai ser suplantada pela regra processual civil. Então, a gente pode perceber dentro desse contexto que o prazo em dias úteis não se aplica ao processo do trabalho porque tem previsão legal no processo do trabalho. Ponto. Essa é a primeira esclarecimento que tem que se fazer. E mesmo que não houvesse expressa previsão legal, por se contrapor a um princípio do direito do trabalho, ele também não seria aplicado. Então, não é só pelo fato de... Isso aí. Por exemplo, nós temos uma previsão na CLT da formação de litisconsórcio, ok? A nossa regra processual civil, ela previa e continua, se eu não me engano, prevendo, agora só com uma pequena diferença, o prazo em dobro para recurso para quando tem litisconsórcio, formação de litisconsórcio com advogados diferentes. Então, permitia o prazo em dobro. A nossa legislação, ela prevê a formação de litisconsórcio, mas ela não falava nada em prazo em dobro para recorrer, quando se tem advogado diferente. A matéria, inclusive, chegou a ser simulada ou por orientação jurisprudencial, que no processo de trabalho não se aplicar, mesmo se tivesse a formação de litisconsórcio com advogado diferente, o prazo não seria em dobro. Por quê? Justamente, mesmo na ausência da nossa norma, o prazo em dobro iria, na verdade, enlastecer a prestação jurídica, contraria, na verdade, o princípio da celeridade, da efetividade da prestação. Por isso que não se aplicava ao processo de trabalho o prazo em dobro para litisconsórcio com advogado diferente. Doutor Lenício, diante disso que foi colocado aqui pelo professor Enacan, de fato, é importante a gente manter a autonomia e a preservação do processo do trabalho? Sim, eu enumero até como um dos limites éticos que a gente tem que analisar perante a nova legislação do Código de Processo Civil, essa autopreservação, no sentido de que a gente não pode admitir um retrocesso com relação à legislação trabalhista, inclusive a processual. Na medida em que o processo do trabalho já tem os princípios, que a gente já discorreu muito bem, a gente não pode admitir que haja uma mitigação desses princípios perante a nova legislação. É nesse sentido que eu acho que é importante uma autopreservação. E a gente fazendo esse raciocínio, a gente vai estar atendendo à nossa ambição. Qual é a nossa ambição com o processo do trabalho? Que é uma legislação que está dando certo, que tem a efetividade, apesar dos problemas pontuais, mas é uma legislação que dá muito certo, que garante a celeridade. E qual é a nossa ambição nesse sentido? É garantir justamente a instrumentalidade, a efetividade, fazer com que o cidadão receba a verba alimentícia,
fazer com que a execução seja realmente, logre o seu resultado, o seu objetivo final, que é que o processo seja arquivado, mas arquivado com cumprimento da tutela específica. Muito bem. Do ponto de vista, Tiago, de alguém que está começando a lidar com o direito, você é recém-formado, é egresso aqui da Univale, nós temos aqui no nosso contexto um juiz de direito que já tem muita similaridade, muita intimidade com a matéria. Nós temos aqui também o professor Enacan, que também é advogado militante aí da mais alta capacidade e também de muitos anos aí de estrada. Como é que você vê essa questão agora de alguém que está iniciando a carreira dentro dessa processualística? É importante, né, como o doutor Lenício disse, essa autopreservação, né, do processo de trabalho, que garante essa autonomia, né, esse novo Código de Processo Civil se iniciando, você tem que, como você já tem um código consolidado, né, que é o direito do trabalho, né, do processo trabalhista, para que mantenha esse equilíbrio na relação de trabalho. Muito bem. O professor Enacan queria acrescentar alguma coisa? A discussão, ela surgiu justamente nesse ponto que é até a nossa temática principal aqui, é sobre, quando a gente começou a discussão, a gente começou a falar sobre reflexo do processo civil no processo de trabalho, né? Então, na verdade, quando a gente fala em reflexo, a própria ideia de reflexo já demonstra a autonomia desse ramo jurídico, né? Quando eu estou falando que está apenas refletindo, né, eu estou dizendo que existe um ramo autônomo, né, que é o processo do trabalho e que atende, como a gente já disse aqui em alguns outros blocos, as características inerentes tanto ao direito material quanto ao direito processual, a própria justiça, é um ponto que a gente não pode esquecer nunca, né? A própria previsão constitucional. Então, a justiça do trabalho, ela não foi inventada, ela é constitucionalmente legítima e ela tem que ser tutelada por suas regras próprias, né? Então, esse sentido de autopreservação é justamente a demonstração clara, cristalina, né, vamos supor, dessa autonomia nossa legislativa, né, dessa autonomia nossa em leis próprias para tutelar esse direito próprio, esse direito diferenciado do direito civil, do direito processual civil. Muito bem, dentro desse contexto a gente pode entender que um time que está ganhando não se mexe. Isso também não quer dizer que ao longo dos tempos é uma característica do próprio direito de não ser engessado e de evoluir de acordo também com a evolução social, que o direito do trabalho também não precise talvez se reinventar em dado momento, se adaptar a uma nova realidade, uma nova situação. O que estamos discutindo aqui, de fato, como você bem falou, professor Enacan, é o reflexo. O Código de Processo Civil ele não veio para substituir, a intenção não é substituir, e fazer essa interpretação ela é totalmente equivocada. Seria dessa forma, doutor Lenício? Sim, exatamente o que você falou. Em time que está ganhando não se mexe. Como eu já mencionei, doutor Enacan expôs também, é a questão que o processo do trabalho ele já vem funcionando muito bem. E nessa medida, com o novo Código de Processo Civil, não pode se admitir retrocesso. Inclusive, o princípio do não retrocesso está na Constituição Federal, artigo 7º, caput. O artigo 7º, caput, fala de direito material, mas pode ser aplicado analogicamente ao direito processual. E no artigo 7º, principalmente, é importante a gente pontuar isso, que discorre lá e enumera todos os direitos, o piso mínimo que deve ser observado pelo direito do trabalho, é direito fundamental. É direito fundamental, tem status de direito fundamental. Daí a importância de uma justiça especializada célere, de uma justiça especializada efetiva, e que a gente aproveitando de forma supletiva ou subsidiária os dispositivos do novo Código de Processo Civil para realizar realmente essa justiça. Muito bem. Estamos tratando aqui de verbas alimentares, de dignidade da pessoa humana também, da qualidade do trabalhador. E nós chegamos ao final desse programa Questão de Direito. Nós trabalhamos aqui hoje os reflexos do Código de Processo Civil no processo do trabalho. O nosso foco aqui foi, de fato, o processo trabalhista. Mas nós teremos aqui outras oportunidades em que estaremos aqui discutindo o direito material do trabalho em si, alguns institutos que eu tenho certeza que vai te ajudar, você que nos assiste aí em casa. Eu queria agradecer aqui o doutor Lenício pela brilhante participação,
o nosso colega aqui também, agora colega, né, egresso aqui do curso de Direito, Thiago também. Obrigado pela participação. E o nosso, como sempre aqui, querido, né, e brilhante professor Anacan, esclarecendo aqui também os institutos de uma forma bem acadêmica. Quero agradecer a todos vocês e já deixar aqui a oportunidade para que voltem em momentos oportunos, quando a gente estiver discorrendo sobre o direito do trabalho. O programa Questão de Direito fica por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.